Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos encerrar as nossas conversas sobre Humilhados e Ofendidos, que é um romance do Dostoiévski que lemos coletivamente por aqui. Caso você tenha caído de paraquedas neste vídeo, eu sugiro que você assista o anterior dentro desse projeto, porque como esse daqui é o vídeo final, eventualmente eu vou acabar dando algum spoiler, caso, enfim, você ligue para spoiler, isso pode ser um problema. Então eu sugiro que você veja o vídeo anterior e daí depois você volta e vê esse quando você já estiver um pouquinho avançado na leitura, certo? Então, feito esse aviso, nós chegamos aqui ao ponto em que a partir da figura do narrador e também a partir da figura do príncipe, de certa maneira, que é o grande vilão aqui dessa narrativa, a partir então desses dois personagens, os dois núcleos narrativos que foram se desenvolvendo ao longo das primeiras partes do romance acabam se imbricando conforme detalhes sobre o passado desses personagens, principalmente o passado do príncipe e da Nelly, vão sendo revelados. E essas revelações acontecem sempre depois de muita expectativa bem ao gosto de uma literatura mais politinesca. Na primeira parte das nossas discussões sobre este romance, eu falei um pouquinho sobre essa relação que essa narrativa tem com a literatura folhetinesca, e esse tipo de recurso narrativo é muito utilizado a partir desse ponto da narrativa sobre o qual nós vamos começar a conversar hoje, né? Começar e encerrar efetivamente os nossos comentários hoje. E, inclusive, nesse trecho aqui, o Dostoiévski, então, ele usa e abusa desses recursos que acabam gerando expectativa e mantendo o interesse do leitor o tempo todo, que são recursos próprios do folhetim. Então, por exemplo, você tem aqui a Natasha logo de início dizendo que tem uma revelação muito séria a fazer para o príncipe. Você tem depois aquele rumor sobre a morte iminente da Nelly. Ou ainda você tem uma construção temporal diferenciada nesse romance, porque a partir de certo ponto várias coisas vão acontecendo simultaneamente, de modo que esse narrador sempre para de falar de um determinado assunto para poder falar de outro, de modo a aproximar esses dois núcleos narrativos. E com essas pausas ele acaba gerando uma expectativa no leitor que quer sempre saber como é que aquela história vai se desenrolar até o fim. Então veja, essa aproximação entre os dois núcleos narrativos se estabelece principalmente a partir, ou melhor dizendo, ela se estabelece em um primeiro momento a partir da Nelly e da Natasha, porque veja, em ambos os casos nós temos ali passados em que moças abandonaram e desonraram a sua família ao serem ali seduzidas, teoricamente, e depois abandonadas por um sujeito. E depois, quando essas moças tentaram voltar atrás, os seus respectivos pais acabaram não aceitando. E essas moças são, então, a mãe da Nelly e a própria Natasha. E para além disso, desse passado comum que une as duas personagens, ou que pelo menos aproxima as duas personagens, existe um outro detalhe também que as aproxima, que é aquela postura quase masoquista que ambas apresentam. Então, a Natasha que vai e abre mão do Alyosha depois de toda a celeuma que esse envolvimento dos dois acabou gerando. E também quando a gente pensa na Nelly, que foge da casa do narrador algumas vezes para poder pedir esmolas, e com isso ela tenta se redimir perante alguém que a gente não sabe muito bem quem é. E daí apenas para que você veja que o próprio narrador induz essa leitura, né? Ele acaba nos induzindo a pensar que essas personagens têm esse comportamento autodestrutivo porque isso lhes confere algum tipo de prazer. Existem dois trechos que me parecem significativos e que demonstram muito bem isso. Eles estão então nas páginas 317 e 336, e daí eu vou ler aqui para vocês apenas para que isso fique um pouco mais claro. Então o narrador diz o seguinte, isso daqui é quando isso está na página 317 e é quando a Nelly foge de casa e o narrador acaba vendo ela ali em um pontilhão pedindo esmolas, e daí o narrador diz o seguinte:
Não era por necessidade que estava pedindo. Não fora abandonada nem largada por ninguém à própria sorte. Não fora de opressores cruéis que fugira, mas de seus amigos que a amavam e mimavam. Havia sido ofendida. Sua ferida não podia cicatrizar, e ela, como que de propósito, tentava avivar a sua ferida com esse mistério, com essa desconfiança que sentia de todos nós. Era como se comprazesse com a própria dor, com esse egoísmo do sofrimento. Isso na página 317 sobre a Nelly. E daí o outro trecho está na página 336 e se refere mesmo a Natasha, né? Depois ali que ela, enfim, abriu mão do Alyosha, o narrador diz o seguinte: parecia-me que ela própria avivava deliberadamente sua ferida. Veja que até a imagem que ele constrói é a mesma. Sentindo uma espécie de necessidade disso, uma necessidade de desespero e de sofrimento. E isso acontece com frequência ao coração que sofreu uma grande perda. Então veja que existe desde o início essa aproximação entre as duas personagens e elas acabam aproximando também os núcleos narrativos sobre os quais eu falei com mais vagar no vídeo, com a primeira parte da discussão sobre este romance. Muito bem, essa terceira parte do romance começa com a visita do príncipe, pai do Alyosha, ao apartamento da Natasha. E enquanto ele sobe a escada, já vai revelando quem ele é de fato, ao, segundo palavras do narrador, xingar feito um cocheiro. E é nesse encontro que acontece o primeiro grande embate de caracteres que vão acontecer ao longo do romance, porque o segundo embate envolve apenas o narrador e o próprio príncipe. E esse embate entre o príncipe e a Natasha acontece porque a moça percebeu quais são as reais intenções deste seu teoricamente futuro sogro. Então, como o Alyosha é um rapaz de interesses passageiros, digamos, o príncipe sabe que aceitando e incentivando o casamento entre esse rapaz e a moça, logo o Alyosha não apenas perderia o interesse pela Natasha, como também veria o compromisso de se casar como um fardo pesado demais e acabaria se afastando da moça. E por mais que o Alyosha não concorde com essa visão que a Natasha apresenta do príncipe, e apesar de ser meio avoado ali, como é de sua natureza, esse personagem, o Alyosha, percebe que o comportamento do pai para com ele está cada vez mais hostil. E isso acaba ofendendo o Alyosha, principalmente porque, em dada altura aqui, o Alyosha conta sobre o seu mais novo interesse em assuntos humanitários, etc. e tal, e o príncipe acaba rindo dele enquanto o Alyosha comenta que se envolveu com este grupo de intelectuais que discute assuntos ligados às reformas, ao humanismo e etc. e tal. Então veja, por mais que o Alyosha possa ser visto como um esboço do príncipe Mishkin, que viria depois lá com o Idiota, livro do Dostoiévski que nós também lemos coletivamente por aqui, por mais que exista esse paralelo possível entre os dois personagens, ainda assim o Alyosha aqui ele não é tão puro quanto seria o personagem lá do Idiota, porque quando o príncipe ri do Alyosha, ele se sente ofendido, então existe nele certo orgulho que o afasta do príncipe Mishkin. O príncipe Mishkin ele era tão inocente, tão puro, tão ingênuo, que ele não percebia que as pessoas estavam tirando sarro dele. Isso é até um pouco estressante. O Alyosha não, por mais que ele seja meio sonso, ainda assim ele consegue enxergar essa maldade nas pessoas e isso acaba fazendo com que esses personagens se separem, mas ainda assim é bem possível entender o Alyosha como um laboratório, né, como um esboço daquilo que depois seria o príncipe Mishkin. Mas enfim, voltando, durante toda essa discussão, a Natasha acaba sendo bastante irônica em vários momentos, mas ela diz tudo muito diretamente ao príncipe. E quanto ao próprio príncipe, como ele subestima todo mundo, esse personagem acaba se chocando
quando ele vê que a Natasha percebeu todo o seu jogo ali com esses outros personagens. E por isso o príncipe começa a perder a compostura e a mostrar cada vez mais qual é a sua verdadeira face, digamos. Então, por exemplo, essa descompostura do príncipe acontece no momento em que ele ri do Alyosha, no momento em que ele critica o romantismo que leva o Alyosha à inação, porque o Alyosha diz que ama a humanidade, ama a Natasha incondicionalmente, mas aí o príncipe questiona, olha, como é que você diz que ama essa moça, mas você deixa ela morando aqui neste apartamento de 5ª categoria? Que tipo de amor é esse? Essa máscara do príncipe também cai quando ele começa a fazer algumas insinuações sobre como a Natasha está sendo injusta para com ele e como ela iria se arrepender disso. Então, veja, por mais que ele pareça estar ali magoado com ela, ao mesmo tempo parece que ele está fazendo algum tipo de ameaça à moça, né? Como se ela fosse de fato se arrepender amargamente daquilo que ela está dizendo. O fato é que, depois de todo esse vaudeville que esses personagens armam ali logo no início dessa 3ª parte, a Natasha decide abrir mão do Alyosha e pede ao Ivan, que é o narrador, para que ele arranje um encontro entre ela e a Katia, que é a sua rival. Nesse meio tempo, aquele amigo beberrão do narrador, que é o Masloboyev, ou algo do tipo, ele acaba se aproximando da Nelly, enquanto o narrador está resolvendo esses problemas na casa da Natasha. E, além disso, o narrador encontra com o príncipe pai do Alyosha em pelo menos outros 3 momentos que são muito significativos. No primeiro momento, esse encontro acontece na própria casa do narrador, e essa visita do príncipe deixa a Nelly muito incomodada por algum motivo, e a gente só vai saber qual motivo é esse já no fim do livro. Além disso, o narrador encontra o príncipe na casa do Masloboyev, e daí eu volto a dizer o que eu já comentei no vídeo anterior, porque o Masloboyev, ele é um sujeito ali que está a um pé do submundo, e daí ele sendo pobre, bêbado, que frequenta lugares de índole duvidosa, como é que ele se encontra e tem amizades com o príncipe, que é o sujeito mais rico desse rol de personagens aqui. Então é uma distinção social muito grande, então existe algo, né, muito, digamos, subterrâneo que aproxima, de certa maneira, esses 2 personagens, a ponto do narrador encontrar o príncipe saindo da casa do Masloboyev, né? E depois desse encontro meio rápido, o Masloboyev avisa ao narrador que é melhor que ele tome cuidado com o príncipe, porque o príncipe é um verdadeiro Judas, ele não é confiável. E logo depois disso, o Masloboyev passa a contar a história do passado do príncipe, que lembra muito a história do passado da mãe da Nelly, que nós já lemos no fim da 2ª parte do romance. E daí, evidentemente, que nesse momento o leitor já fez a conexão, né, entre esses 2 núcleos narrativos envolvendo o príncipe pai do Alyosha. E o terceiro encontro entre esses 2 personagens acontece durante um jantar onde os 2 vão discutir enquanto o príncipe faz ali uma espécie de confissão ao narrador. Então veja, depois daquela primeira visita do príncipe à casa do narrador, os 2 vão até a casa da Katia, e existe uma cena bastante interessante que acontece na casa dessa personagem, na qual o príncipe concorda com o sujeito que está criticando as reformas que estavam sendo promovidas ali no fim dos anos 50 e início dos anos 60 na Rússia. Então veja que existe esse deslocamento temporal, como eu havia dito também no vídeo anterior. E é justamente nesse momento que nós temos finalmente uma descrição um pouco mais direta da Katia, e por essa descrição fica claro que essa moça seria um par muito mais adequado, digamos, ao Alyosha, mas é sempre bom lembrar que tudo isso é exposto por um narrador que está diretamente envolvido com esses personagens, e é bom manter isso sempre em vista. Muito bem. Influenciado então pelo pai, ou seja, pelo príncipe, o Alyosha acaba se
se vangloriando, digamos, de toda a sua situação com a Natasha, dizendo, por exemplo, que apesar de ter ciúmes, ela nunca o repreende por nenhuma de suas ações. E esse comentário acaba fazendo com que a Kátia se aborreça com ele e peça para que o príncipe saia para que ela fique sozinha com o narrador. E uma vez sozinhos, os dois conversam bastante sobre o Alyosha e a Kátia revela o seu interesse no rapaz, bem como revela também certa perspicácia, porque a Kátia ela é sempre descrita como uma moça muito ingênua, quase uma criança. E nessa conversa, apesar de alguma ingenuidade, a gente percebe que ela não é tão ingênua assim. Então, por exemplo, por mais que todo mundo pense que ela beire a ingenuidade máxima, digamos, essa personagem revela que já percebeu que o príncipe só quer que ela se case com o Alyosha para ficar com o dinheiro que ela vai receber de dote. E a Kátia percebeu já também que o Alyosha não gosta mais da Natasha. E de fato, páginas depois, o próprio Alyosha chega a essa conclusão e admite isso para Natasha. E no final dessa conversa, a Kátia concorda em se encontrar com a Natasha e de fato esse encontro acontece poucas páginas depois também, quando as duas concluem que o melhor é que o Alyosha fique com a Kátia. Mas, como o próprio Alyosha não conseguiria admitir isso para elas e para si mesmo, as duas decidem manter ali as aparências, dizendo que ele ainda iria se casar com a Natasha, mesmo sabendo que esse casamento nunca aconteceria. E depois dessa última aparição do Alyosha, acontece também a última aparição do príncipe, que vai até a casa da Natasha para lhe fazer uma proposta no mínimo indecente. Então ele recomenda que ela vá viver com um conde ali que tem fama de ser muito libidinoso, digamos. E daí, bem nesse momento, o narrador chega, não gosta do modo como o príncipe está se dirigindo a Natasha e acaba batendo nesse outro personagem, e finalmente o narrador faz alguma coisa de útil no romance, porque até agora ele se limitou simplesmente a vagar de uma casa para outra, de um lado para o outro. E aí eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas ao longo de toda a narrativa, o narrador faz pouca coisa diante daquilo que os outros personagens fazem. Na verdade, a função dele é muito mais a de aglutinar os outros personagens conforme ele vai andando de casa em casa. Então é muito curioso que ele circula por todos esses espaços, mas ele é sempre uma testemunha de todas as ações. Ele não age muito ao longo da narrativa, exceto em alguns poucos momentos, como é o caso deste, em que ele acaba, enfim, partindo para cima do príncipe para defender a honra da Natasha. Mas o fato é que neste meio tempo a Nelly foi ficando cada vez mais doente e, segundo a Natasha, essa doença se deve também ao fato de que a Nelly passou a gostar do narrador, mas ela não entende esse sentimento, muito menos entende o ciúme que ela sente da própria Natasha. Então, por conta dessas crises nervosas, que nunca ficam muito bem explicadas, né? Então, ora parece que ela tem um problema no coração, ora parece que ela tem um problema nervoso de fato, porque ela tem crises de convulsão e coisas do tipo. Então, é uma doença muito curiosa, digamos, mas enfim, por conta então dessas crises nervosas, a Nelly foge algumas vezes e o médico revela que logo ela acabaria morrendo se continuasse tendo essas emoções tão fortes. Mas, apesar disso, o narrador acaba pedindo para que ela conte a própria história para tentar reconciliar a Natasha com o pai depois que o Alyosha foi embora. E, por sinal, o pai da Natasha, ele já estava enlouquecendo com essa crise familiar envolvendo a filha, mas também com a crise econômica pela qual ele estava passando, porque ele perdeu o processo movido pelo príncipe e chegou inclusive
a desafiar o príncipe para um duelo, mas o príncipe acabou não aceitando, e isso deixou o pai da Natasha ainda mais ofendido com toda essa situação. E por mais que essa reconciliação entre a filha e o pai aconteça de fato, desde o início, conforme o narrador vai pedindo para que a Nelly conte a própria história, a gente percebe que essa menina vai ficando tensa com a possibilidade de falar sobre o próprio passado e não da outra. Ela fica cada vez mais doente depois que revela esses detalhes da própria vida e morre algumas semanas depois de toda essa cena. E curiosamente, tudo isso acontece durante a semana de Páscoa. E o narrador menciona que eles estão próximos da Páscoa umas 2 ou 3 vezes ao longo de um espaço muito curto de tempo, e isso não me parece à toa, de modo que aparentemente esse gesto da menina de contar o próprio passado, mesmo sabendo que aquilo lhe faria mal, funciona na narrativa quase como um autossacrifício, o que dá a essa personagem um ar quase sagrado diante desses outros personagens aqui que povoam o romance. Só que antes que a menina morra, o narrador descobre que ela é filha do príncipe. E daí é claro que nesse momento a gente vai retomando as várias pistas que estavam presentes desde o início da narrativa, e essa conclusão é bastante óbvia até no fim das contas, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, daquele momento em que a menina ficou meio chocada ao saber da história da Natasha, ou então como ela reagiu à visita do príncipe, ou então quando a gente pensa nas similaridades entre a história do passado do príncipe e a história do passado da mãe da Nelly. Então tudo isso mais ou menos já foi formando um pano de fundo que permite ao leitor receber essa revelação sem achá-la muito inverossímil, porque as pistas já tinham sido colocadas ao longo de todo o romance. Mas o importante é que essa paternidade acaba, digamos, arrematando a aproximação entre os dois núcleos narrativos. E por mais que seja uma coincidência que beire o inverossímil, ainda assim essa revelação é muito típica dos folhetins, né? Aquela coisa toda do fulano na verdade é pai da personagem que ele perseguia e etc. Então, o Machado de Assis fazia muito isso nos primeiros romances dele, né? Essas reviravoltas rocambolescas. Acho que o Helena é um bom exemplo desse tipo de reviravolta, mas eu não vou poder falar o que é, né? Mas enfim, no fim das contas, apesar de tudo isso, eu fiquei com a impressão de que o príncipe é um mero detalhe nessa narrativa, já que os mocinhos acabam cavando a própria cova por serem muito bestas, coitados. Então, por exemplo, se a Nelly não teria morrido se o narrador não tivesse pedido para ela contar a própria história para ajudar a Natasha. Então, assim, a culpa não é de mais ninguém para além do narrador que causou toda essa situação envolvendo a menina, mesmo sabendo que aquilo lhe faria mal, né? Então, por mais que se revelem detalhes escabrosos sobre o passado do príncipe, nada acontece com ele e ele termina bem, porque a gente imagina-se, e isso é um desvio em relação ao folhetim, porque geralmente na literatura folhetinesca o vilão acaba tendo um final terrível, mas aí nesse romance a gente sabe desde o início quem é o vilão, a gente vai conhecendo detalhes cada vez mais sombrios do passado desse vilão, a gente sabe então que ele não presta, a gente sabe que ele indiretamente prejudicou as outras pessoas, mas ainda assim nada de ruim acontece com ele, porque veja, a morte da Nelly acaba anulando qualquer responsabilidade que ele poderia ter. Então, essa menina era sua filha, tá, mas agora ela morreu e eu não preciso fazer mais nada por ela, né? Outro exemplo, como o Alyosha se casou lá com a Kátia, o príncipe ficou rico e a Natasha ficou a ver navios. Outro exemplo, o príncipe revela-se aqui que ele já ficou noivo de uma menina de 15 anos. Então, assim, existem várias circunstâncias que mostram que não aconteceu nada com o príncipe. Daí eu fiquei pensando, se não aconteceu nada, por que precisava pintar ele com
com um caráter tão maquiavélico assim ao longo de todo o romance. Mas, apesar disso, o príncipe é protagonista daquela que para mim é a melhor cena do romance, que é a discussão entre o príncipe e o narrador, que acontece em um restaurante no capítulo 10 da terceira parte. Então, nessa cena, o príncipe mostra todo o seu cinismo e todo o seu desprezo pelo narrador e por aquilo que o narrador representa. E aqui nessa cena se desenha muito bem o contraste entre o egoísmo materialista do príncipe e o idealismo sentimental do narrador, ainda que o narrador não desempenhe aqui, e nem em momento algum do romance, um papel verdadeiramente importante, né, para o desenrolar da narrativa. Porque a função do narrador nessa cena em específico é ser o representante da moral contra aquilo que o próprio príncipe representa. Agora, quem brilha de fato em todo esse capítulo é o príncipe, porque ele demonstra ser um esboço muito bem acabado, digamos, muito bem feito, daqueles que seriam os grandes vilões dos romances que o Dostoiévski escreveria a partir da década de 60, né? A partir, sobretudo, de 66, quando a gente pensa lá no Crime e Castigo. E daí cabe aqui um pequeno parêntese, porque o Chernyshevsky, que é o autor deste livro aqui, chamado O Que Fazer, que é um livro que foi publicado em 1863, o Chernyshevsky, ele era um defensor de uma doutrina chamada egoísmo racional. E essa doutrina dizia que o ser humano é naturalmente egoísta, mas como a gente vive em sociedade, é preciso racionalmente aproximar os nossos interesses daqueles que melhor se adequem ao bem-estar social. Ou seja, é preciso dar uma utilidade às nossas vontades, de modo que a gente age não segundo aquilo que é moralmente aceito ou não. A gente deve agir segundo aquilo que tem ou não utilidade dentro do sistema social. E é por isso que o príncipe aqui, por exemplo, diz que o Alyosha ama a Natasha, mas não ama o suficiente para fazer alguma coisa para tirá-la daquela situação onde ela vive, porque a moça vive em um verdadeiro muquifo. Então veja, essa lógica do príncipe é uma lógica que recupera muito os argumentos do Chernyshevsky. E o Chernyshevsky, ele estava muito diretamente envolvido em toda aquela polêmica entre os ocidentalistas e os eslavófilos que eu falei no vídeo passado. Então, o Dostoiévski, o Chernyshevsky e o Turgenev são três grandes nomes que acabaram encabeçando todas essas discussões. O Chernyshevsky, inclusive, chegou a ser preso porque ele era ainda mais radical do que o próprio Dostoiévski era na juventude. Mas, enfim, é por esse egoísmo racional que o Chernyshevsky acaba se opondo ao czarismo, porque se o que nos orienta é o nosso desejo individual e a noção de uma utilidade social para esse desejo, então não faria sentido ter um governo centralizador que orientasse todo um país. Então, por isso, essa oposição do Chernyshevsky ao czar. Então, o que o Dostoiévski mostra com personagens como o príncipe, e depois com personagens como, por exemplo, o Raskolnikov do Crime e Castigo, ou ainda o Nikolai lá de Os Demônios, o que o Dostoiévski mostra são as falhas morais dessa ideologia radical e extremamente racional, digamos. E além disso, o Dostoiévski tenta mostrar também com esses personagens que esse radicalismo é potencialmente perigoso por não se orientar por escrúpulos morais. E é por isso, por exemplo, que lá no Crime e Castigo, o Raskolnikov se acha no direito de matar aquela senhora logo no início do romance. Então isso não é nenhum spoiler.
Então veja, o príncipe ele não se inibe por nada, ele admite que não tem qualquer tipo de escrúpulo moral e por isso ele acaba representando aquilo que o radicalismo pode fazer quando levado às últimas consequências. Porque durante toda a cena do jantar, o príncipe vai justificando filosoficamente quase as próprias ações e a gente percebe que essas ações nem sempre são justificáveis do ponto de vista moral. E conforme ele fala do próprio passado, a gente percebe que chegou um determinado momento da vida em que esse personagem simplesmente se entediou com tudo e abandonou os seus ideais filantrópicos, passando a fazer só aquilo que lhe fosse vantajoso de algum modo. Então, conforme fala sobre o próprio passado, o príncipe deixa claro que ele foi aos poucos se tornando egoísta, individualista, corrupto, mulherengo, ambicioso, materialista e por aí vai. E como o príncipe revela que no passado ele foi um idealista, tal qual é o narrador, parece que ele foi aos poucos se desiludindo, como se as coisas fossem perdendo sentido para ele. E se as coisas não têm um sentido em si, a gente pode atribuir a elas o sentido que a gente bem entender. Então, em última instância, digamos, isso não deixa de ser também uma crítica à moral. E essa crítica à moral recupera bastante do que o Chernyshevsky escreveu em um texto de 1860 chamado O Princípio Antropológico na Filosofia. Nesse texto, que é um artigo, o Chernyshevsky ele se aproxima da filosofia antropológica lá do Feuerbach, e ele faz isso enquanto fala um pouco sobre as chamadas ciências morais que estavam em voga na Rússia da época. E ao mesmo tempo em que ele fala sobre essas ciências morais, ele também faz uma série de comentários sobre um artigo publicado naquele mesmo ano de 1860 por um sujeito chamado Piotr Lavrov. Esse artigo chamava Ensaios sobre os Problemas da Filosofia Prática. E nesse artigo o Lavrov fazia uma crítica a esses radicais que estavam ali tentando repensar conceitos morais, tentando se aproximar de uma postura cada vez mais radical e por aí vai. Então veja, esse texto do Chernyshevsky, ele é um texto muito importante porque nele o autor lança as bases daquilo que ele entenderia como esse egoísmo racional. E ele faz isso justamente ao atacar o Lavrov, ao se aproximar dessa filosofia antropológica, ao dizer que o seu humanismo ele é centrado nos interesses humanos de fato, e humanos assim no sentido mais individual do termo. E ele também acaba com isso estabelecendo um comentário muito interessante para que a gente pense no lugar que as ciências humanas ocupavam na Rússia da época e ocupam até hoje em dia. Então é um texto muito interessante, se você tiver a oportunidade, eu sugiro que você o leia, porque nesse texto o Chernyshevsky ele consegue argumentar muito bem e mostrar um outro lado da vida do príncipe, digamos assim, se a gente for tomar ele como um exemplo dessa filosofia defendida pelo Chernyshevsky. Então, digamos que esse texto fica aí como sugestão de leitura complementar para que a gente pense um pouco neste outro lado da moeda. Mas, enfim, ao longo de todo esse trecho do romance, dessa conversa entre o príncipe e o narrador, existe uma clara aproximação entre esse egoísmo do príncipe e o radicalismo que estava tomando conta de uma parcela da intelectualidade russa dos anos 60. E essa aproximação acontece enquanto o príncipe faz aqui a sua confissão. E eu vou ler vários trechos dessa confissão que estão entre as páginas 278 e 289. Então vou lendo aqui vários trechos apenas para dar um panorama geral de tudo isso que é dito aqui. Então o príncipe diz o seguinte: vou lhe confessar tudo. Estava tão farto, afinal, de todas essas inocências, de todas essas pastorais do Alyosha,
de todo esse schillerismo, de todas essas coisas elevadas nessa sua maldita relação com essa Natasha, que, por assim dizer, a contragosto, estou feliz com a ocasião de poder caçoar um pouco de tudo isso. E, por sinal, queria justamente lhe explicar que tenho um traço de caráter que ainda não conhece. É um ódio a todas essas ingenuidades e pastorais vulgares que não servem para nada. E um dos prazeres mais picantes para mim sempre foi fingir a princípio que também sou assim, assumir esse tom, cumular de atenções e encorajar alguns desses chiles eternamente jovens e depois de súbito deixá-lo imediatamente desconcertado, tirar de súbito a máscara diante dele. Apenas para que você saiba, Schiller é um dos grandes nomes do romantismo alemão. Então, um Schiller é uma figura romântica, uma figura completamente idealista e coisas do tipo. Mas, enfim, continuando aqui. Sabe que uma vez, por capricho, cheguei a ser metafísico e filantropo e comungava praticamente das mesmas ideias que o senhor? Isso, aliás, foi há muitíssimo tempo, nos dias dourados da minha juventude. Lembro-me de que ainda na época cheguei à minha aldeia com propósitos humanitários e, evidentemente, quase morri de tédio. Daí ele conta que como era para ele ter aquele hospital de aldeia, ajudar os camponeses e como que isso foi mudando ao longo do tempo. E daí ele continua. O senhor me acusa de ter vícios, de ser depravado, imoral, quando minha única culpa agora talvez seja a de ser mais franco do que os outros e nada mais, de não ocultar aquilo que os outros escondem até de si próprios. Há uma voluptuosidade especial em tirar subitamente a máscara, no cinismo com que um homem se revela de repente diante de outro. E daí na página 286 é que essa argumentação dele vai se tornando cada vez mais filosófica, digamos, quando ele diz o seguinte: o senhor é um poeta, enquanto eu sou um homem simples, e por isso digo que devemos ver as coisas de um ponto de vista mais simples e prático. Veja a questão da praticidade lá do egoísmo racional do Chernyshevsky. Eu, por exemplo, há muito que me libertei de todas as peias e até obrigações. Só me considero obrigado quando isso me traz alguma vantagem. O senhor, evidentemente, não pode encarar as coisas dessa maneira. Tem os pés atados e o gosto estragado. O senhor anseia pelo ideal, pela virtude. Mas, meu amigo, eu mesmo estou pronto a admitir tudo o que o senhor quiser. Mas o que devo fazer se estou certo de que sei que na base de todas as virtudes humanas está o egoísmo mais profundo? E quanto mais virtuosa é a virtude, mais egoísmo há nela. Ame a si mesmo. Eis a única regra que reconheço. Nunca senti remorsos em nada. Estou de acordo com tudo, contanto que seja bom para mim. E como eu, há uma legião e nos sentimos realmente bem. Tudo passa nesse mundo, só nós não passaremos nunca. E daí ele continua isso na página 289, dizendo: adoro dinheiro e tenho necessidade dele. Katerina Fyodorovna tem muito, que é a Kátia. Ela tem 3 milhões, e esses 3 milhões haverão de ser muito úteis. Alyosha e Kátia formam um par perfeito. Os dois são tolos a mais não poder, e é disso que eu preciso. E por isso desejo e quero a todo custo que o casamento se realize o quanto antes. E daí ele fala pro narrador: sabendo disso, é melhor você tirar a Natasha do caminho, porque sou mau e vingativo, defendo o que é meu. Não tenho medo dela, tudo será feito sem dúvida do meu jeito. E por isso, se aviso desde já, é muito mais por ela mesma. Cuide para que ela não faça besteiras e se comporte de maneira sensata. Do contrário, se dará mal, muito mal. E daí então ele encerra esse pensamento dele. Então veja, nós tivemos lá um primeiro embate de caracteres com a briga entre a Natasha e o príncipe, que foi um embate muito enérgico, digamos, e aqui nós tivemos um segundo embate que foi um pouco mais, digamos, um pouco mais teórico do que combativo de fato.
E esse contraste entre a teoria e a prática, digamos, me lembra bastante da estrutura, ainda que de maneira invertida, que o Dostoiévski usaria lá em Memórias do Subsolo, que é um romance sobre o qual já há vídeo aqui no canal. O link vai estar lá embaixo. Então veja, tanto lá quanto aqui existe essa crítica a esse egoísmo racional, e isso aparece aqui principalmente nessas falas do príncipe conforme ele está ali conversando com o Alyosha. Mas o fato então é que esse novo embate de caracteres entre esses dois personagens acontece desde o momento em que os dois vão escolher o que comer, porque eles estão ali em um restaurante, o príncipe, como um bom aristocrata, escolhe tudo do mais caro, ao passo que o narrador, como vai representar aqui essa baixa burguesia, escolhe tudo do mais barato. Então, essa tensão social também está em jogo aqui, conforme eles vão conversando. Então, outro exemplo disso é o momento em que o príncipe parece sugerir ao narrador que ele deveria reconhecer ou conhecer outras realidades, porque escrever só sobre os pobres não era tão interessante quanto escrever também sobre os mais abastados. Só que, ainda que por um momento o narrador deixe de lado essa sua fleuma, quando o príncipe faz ali algumas alusões a Natasha, de resto, o Ivan, que é o narrador, se mantém sempre muito passivo a tudo aquilo que ele está ouvindo, mesmo porque ele continua desempenhando aquele papel do abnegado que se sujeita e aguenta todas as ofensas em nome da Natasha. Então, o príncipe está aqui claramente desprezando o narrador. Ele diz que esse narrador é um exaltado, um sentimental e coisa do tipo, ao passo que o próprio príncipe se reconhece, se considera ali um homem de negócios. Mas apesar disso tudo, o narrador escuta tudo aquilo muito passivamente, salvo raríssimas exceções ao longo da conversa. Ele só vai explodir mesmo lá na cena final, quando, enfim, ele vai partir para a violência física com o príncipe. Porém, por mais que essa cena seja excelente, como eu disse, na minha opinião, a melhor de todo o romance, ela me pareceu muito deslocada, muito mal aproveitada, porque depois dessa cena nada muda. Então, o mal continua sendo mal e o bom continua sendo bom. Não existe uma gradação nas ações desses personagens. E ainda que eu reconheça que esse maniqueísmo é próprio da narrativa folhetinesca, ainda assim o vilão aqui é quase caricato, ele é quase um vilão, sei lá, do Chapolin, ao passo que os mocinhos são sempre os fracos e oprimidos. E entre esses dois grupos existe uma oposição moral que orienta todas as tensões que se estabelecem entre esses personagens. Então, graças a isso, existe aqui um olhar muito mais particular do que aquele que o Dostoiévski estabeleceu, por exemplo, lá em Gente Pobre, que foi o seu primeiro romance, para o qual também há vídeo por aqui, né? Então, lá no Gente Pobre nós temos a história de um burocrata que é oprimido pelo sistema. Aqui nós temos, e o sistema ele é, digamos, uma coisa sem forma, né? Ele é uma entidade quase. Aqui não, aqui nós temos um vilão de carne e osso, com objetivos muito bem estabelecidos e com planos para que esses objetivos sejam de fato realizados, né? Então, ao fim e ao cabo, como bem definiu a tradutora aqui em um texto que faz às vezes de pós-fácil dessa minha edição, que saiu pela 34, esse romance é um laboratório que estabelece uma tensão, laboratório no sentido de parecer um esboço daquilo que o Dostoiévski faria anos depois. Parece que ele está treinando aqui como ele poderia construir as temáticas, as situações e mesmo alguns personagens que reapareceriam nos seus romances posteriores. Mas, enfim, aqui se estabelece uma tensão entre o romance social dos primeiros anos da carreira do Dostoiévski e o romance psicológico dos anos de sua maturidade literária. Tanto é assim que os personagens aqui,
eles sofrem muito mais pelas suas, digamos, pelas suas próprias ações, pela sua própria construção psicológica, do que pelas circunstâncias sociais, porque afinal de contas, eles são tão idealistas que eles acabam sofrendo por não conseguirem conciliar a realidade com aquilo que eles projetaram de uma maneira ou de outra, e é daí que vem, por exemplo, o masoquismo da Natasha e da Nelly, por exemplo, ou então é daí que vem também essa inação do narrador em vários momentos, porque para eles as pessoas têm que agir segundo determinadas regras que se ligam a uma moral específica. Então, eles são completamente certinhos por se adequarem a essa moral, e como o príncipe não se adequa a essa moral, então ele é visto como o vilão maquiavélico o tempo todo. E finalmente, a última coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse narrador aqui, ele vai antecipar também os grandes narradores testemunha que o Dostoiévski criaria, por exemplo, lá em Os Demônios e em Os Irmãos Karamazov, ainda que aqui esse tipo de narrador seja colocado de maneira bastante embrionária. Então veja, esse tipo de narrador que está presente, mas que não participa ativamente das ações, esse tipo de narrador dá ao texto uma carga dramática ainda maior, porque ele presencia tudo e age muito pouco. E uma coisa curiosa é que logo no começo do epílogo, esse narrador se coloca ali mesmo como uma representação ou como uma projeção do próprio Dostoiévski, quando ele diz aqui que ele vivia em dívida com os seus editores porque ele deixava para escrever bem assim quando estava próximo do prazo final de entrega de um determinado trabalho, e a gente sabe que o Dostoiévski fazia muito isso. Então veja que essa leitura quase autobiográfica também é possível aqui quando a gente pensa neste romance. Enfim, como eu disse no vídeo anterior, é um livro muito interessante, mas ainda assim é um livro muito rudimentar, porque ele se atém muito a determinadas fórmulas da literatura folhetinesca. Apesar disso, me parece que este daqui é um bom romance para você começar a ler o Dostoiévski, ou pelo menos para que você comece a pensar a ler os seus grandes romances. Se você aí leu apenas os romances menores e ainda não se sente preparado ou preparada para ler uns romances de maior fôlego, talvez este livro aqui seja um bom intermediário entre esses dois grupos de texto. Enfim, então fica aqui a minha recomendação, apesar de todas as minhas críticas. Eu acho que foi uma leitura muito prazerosa, justamente por conta dessas reviravoltas rocambolescas e coisas do tipo. Certo? É isso então, a nossa próxima leitura coletiva, que eu não sei ainda quando acontecerá, será sobre O Adolescente, do Dostoiévski, mas eu espero que aconteça ainda este ano, talvez no segundo semestre, não sei bem ainda. Enfim, é isso. Eu vou deixar lá embaixo os links para esses vários vídeos que eu fui mencionando ao longo desta minha fala aqui de hoje. Vou deixar também o link para onde você pode adquirir o livro, e daí adquirindo pelo link você acaba me ajudando aqui de alguma maneira. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.